Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, prontos, preparados para mais uma aula de matemática, caderno, livro, lápis, borracha, estojo, tudo preparado para aquela aula abençoada. Então, desperta, de olho na explicação e vamos para as nossas tarefas. Bom, no nosso último encontro, nós iniciamos a sessão mais atividades, trabalhando principalmente a nossa revisão de sólidos geométricos, figuras planas, contornos, regiões planas. Agora nós vamos para a página de número 53, na nossa revisão de localização no plano usando pares ordenados, porque eu preciso que vocês tenham isso na memória para a gente poder dar sequência à nossa revisão, tá? Então, na página de número 53, nós trabalhamos a localização no plano usando pares ordenados. A partir do zero de origem, o primeiro número sempre mostrando para a direita nesse eixo da horizontal, tá? O primeiro número mostrando dessa forma. E o segundo número do par ordenado, aqui ó, sempre trabalhando do zero para cima, tá bom? Então, o primeiro número do par ordenado indica quanto deslocar para a direita e o segundo número do par ordenado indicando quanto deslocar para cima, tudo bem? Aí nós fizemos aquela atividade bem legal e partimos para a nossa observação anotada no caderno, onde nós trabalhamos reta, segmento de reta, polígono, tudo bem? E nós verificamos que as retas elas são linhas infinitas formadas por pontos e a sua representação ela é notada dessa maneira. E aí nós fizemos estes exemplos para que vocês pudessem copiar no caderno, fazer o seu registro da melhor maneira. Verificamos o segmento de reta, seta verde aqui piscando, nós estamos apenas relembrando que na representação o que vai fazer a diferença é como você indicar sobre as letras. No caso aqui eu tenho um segmento de reta AB sendo prolongado nos dois sentidos da reta. Então, quando eu prolongar e eu puser as pontas, tanto na direita quanto na esquerda, eu tenho a indicação da reta. E quando eu for fazer a representação com as letras, no caso A e B, eu tenho que colocar as pontas também. Colocou a ponta direita e esquerda, então eu tenho reta. Se eu não coloquei ponta alguma, segmento de reta. Se eu puser pelo menos uma ponta, então eu identifiquei a origem onde não tem ponta, tá? Então eu fiz da melhor maneira para que você pudesse ter imediatamente no visual essa diferença, tá? E agora eu vou precisar que você tenha essa recapitulação para que a gente possa trabalhar aqui, ó, página de número 54. Então, localização de pares ordenados na questão de número 2 ficou para trás, mas nós vamos para a questão de número 3. Seta azul piscando lá em cima. Deslocamentos no plano. Vamos lá então? Página de número 54. Deslocamentos no plano. Letra A. Bom, aí você já viu que a questão é grande, né? A página todinha. Vamos lá, letra A. Em cada plano, marque os pontos indicados pelos pares ordenados, daquele jeito que nós falamos ainda há pouco. O primeiro número do par ordenado indica quanto deslocar para a direita, e o segundo número do par ordenado indica quanto deslocar para cima. Aqui eu tenho o ponto A deslocando 1 para a direita e 3 para cima. E o ponto B, 3 para a direita e 3 para cima. Aqui, ó,
piscando na tela para você, do seu tablet, do seu smartphone, da sua televisão, do seu computador. Obrigado, papai e mamãe, por todo o acompanhamento realizado com as crianças na manutenção dos hábitos escolares. Ó, beijo no coração de todos. Então, gente, está aqui, ó, ponto A, 1 para a direita, 3 para cima. Ponto B, 3 para a direita e 3 para cima. Quando eu for pensar, preste atenção, cada plano tem as suas coordenadas, tá bom? Então, esse daqui está fazendo jus a esse, ó. Esse, tá? Esse. Então, o ponto A, eu tenho 1 para a direita e 3 para cima. Então, eu tenho essa localização aqui, ó. 1 para a direita, 3 para cima. Quando eu fizer o cruzamento dessas informações, eu obtenho o ponto A. E o ponto B, 3 para a direita, do 0, caminha 1, 2, 3, 3 para a direita. Do 0, caminha 3 para cima, 1, 2, 3. Aí eu tenho essa localização aqui do ponto B. E assim você vai localizar o ponto C e o ponto D, o ponto E e o ponto F, o ponto G e o ponto H, cada um com o seu plano, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Agora indique quantas unidades tem o deslocamento mais curto de um ponto para o outro e complete os termos cima, baixo, à direita e à esquerda para indicar a direção do deslocamento. Bom, aí eu tenho seta amarela piscando. Para ir do ponto A até o ponto B, devo andar. Aí, logicamente, você tem duas quadrículas para você poder fazer isso. Então, você vai andar 2 unidades. Aí, você vai completar. Devo andar 2 unidades para, logicamente, para a direita, já que o ponto A está à esquerda do ponto B. Se eu quero me deslocar até o ponto B, eu vou então andar 2 unidades para a direita. Seta verde piscando. Para ir do ponto C ao ponto D, devo andar, aí agora é sua vez, tantas unidades para A, aí você completa. Próxima, seta vermelha. Para ir do ponto E até o ponto F, devo andar tantas unidades para, aí você vai dizer. Repare que está indo A para o B, C para o D, E para o F, então estamos indo para a direita toda a vida, né? Então, para ir agora do ponto G até o H, devo andar tantas unidades para, por favor, faça da maneira correta. Agora vamos para a letra B. Observe o ponto I. Cadê o ponto I? Bom, gente, o ponto I você vai ter que fazer, porque então nós temos A, B, C, D, E, F, G, H. Agora você vai ter que fazer o ponto I. Como é que você vai fazer o ponto I? Você vai ter aqui a malha, ó, aqui embaixo, para você poder realizar a atividade, tá? Então vamos lá. Observe o ponto I. Para ir do ponto I até o ponto J, devo andar 1 unidade para cima. Marque o ponto J e indique os pares ordenados dos pontos I e J. Aí você vai fazer isso aqui, ó, tá? Vamos fazer a leitura de novo? Para ir do ponto I até o ponto J, devo andar 1 unidade para cima. 1 unidade para cima.
marque o ponto J e indique os pares ordenados dos pontos I e J. Você caminha aqui no seu plano e você faz a sua localização nesse espaço aqui. Letra C. Marque o ponto K, 1 para a direita, 4 para cima. Partindo do ponto K, ande 3 unidades para a direita e depois ande 2 unidades para baixo. Marque o ponto L. Bom, aí você vai usar, a partir do momento desta leitura que eu acabei de fazer, o seu plano, vai traçar a localização do ponto K e do ponto L, depois vai completar o par ordenado aqui embaixo. Legal demais, não é? Eu gosto muito dessa tarefa, muito divertida. Próxima página, página 55, lá em cima, desafio. Complete o quadro com estas regiões planas. Aí nós temos uma região plana quadrada, certo? Nós temos uma região plana circular, nós temos uma região plana triangular e nós temos uma região plana pentagonal. Mas há uma condição, elas só podem aparecer uma vez em cada linha, coluna ou diagonal do quadro, ou seja, elas não podem se repetir tanto na linha, quanto na coluna, quanto na diagonal. Aí você vai completar esta tabela aqui. É um verdadeiro quebra-cabeça, muito divertido para você poder realizar. Tudo bem? Vamos lá então. Seta verde piscando. Estatística, gráfico de setores. Lá no início das nossas aulas, nós fizemos leitura de tabela, nós fizemos gráfico de barra, nós fizemos gráfico de segmento e também iniciamos gráfico de setores. Olha aqui, reapareceu para nós tirarmos as nossas dúvidas e também caminhar um pouco mais nesse entendimento. Legal, não é? Então, veja no gráfico de setores o registro das vendas de um dia em uma loja de CDs por gênero de música. Aí aqui nós temos a indicação das vendas de CDs. Tudo bem? Aí nós temos sertanejo, vendeu 7. Erudito, ou seja, música clássica, vendeu 8 CDs. Rap, vendeu quantos? Não tenho o número. Não é verdade? Não tenho. É verdade. MPB, que número é? Não dá para me ver daqui. Então, veja aí, trabalhe da melhor forma possível. O único que aparece para você ter a certeza aí é o erudito, tá? Com 8. No sertanejo não tem, no rap não tem, na MPB não tem, no rock também não tem. A única certeza que nós temos é que vendeu 8 CDs de música clássica e você agora tem que fazer as demais. Mas como é que eu vou fazer, professor Luiz? Você vai fazer baseado nessas indicações que aparecem. A primeira coisa que eu devo perceber é saber em quantas partes foi dividido o todo. Aí nós temos aqui, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 partes, 9 partes. Então, o todo foi dividido em 9 partes. Tá legal? Então, 9 partes é a minha, vamos dizer assim, conta inicial para eu poder trabalhar essa questão, tá bom? Então vamos lá. Letra A, seta amarela piscando. No gráfico, há marcações que dividem a circunferência em quantas partes iguais? Aí você vai responder aqui, justamente essas que nós acabamos de conferir, em 9 partes iguais. Agora a letra B, seta verde piscando. Você sabe qual é o nome que damos às regiões coloridas
desse tipo de gráfico? Você sabe qual é? Bom, se nós estamos trabalhando um gráfico de setores, não é verdade? Então, cada região é denominado de um setor. Tá legal? Muito bem. Aí você responde aqui na seta verde, no traço verde. Letra C, cor vermelha, indicação vermelha. O setor marrom corresponde a quantos CDs? Aí, lá no marrom, você vai verificar qual é o gênero da música. Será que é o erudito? Será que é o rap? Será que é o MPB? Será que é o rock? Será que é o sertanejo? E agora? Aí você, por favor, responde aqui, tá? Então, vamos lá. Preste bastante atenção. Cada divisão corresponde a um gênero de música. Agora a seta na cor azul piscando. O setor verde corresponde a quantas vezes o setor marrom? Aí você vai verificar e trabalhar, tá bom? Eu estou perguntando agora do setor verde em relação ao setor marrom. Aí você responde, por favor, aqui, indicação azul. Letra E, agora na cor cinza. Então, quantos CDs do gênero rap foram vendidos nesse dia? Tá? Aí agora, por favor, você acompanhe e faça este trabalho. Ora, se você é capaz de fazer essa verificação do erudito, tá? Do erudito, que nesta marcação vendeu 8 CDs, então quanto vendeu o rap? Olhe para o tamanho de cada um dos setores e tire suas conclusões e, por favor, faça aqui a sua anotação. Letra F, seta, cor branca e preta. Qual foi o gênero musical mais vendido? Quantos CDs? Aí já de imediato você já sabe qual foi o mais vendido por causa do colorido. Mas aí eu quero saber quantos CDs foram vendidos, tá? Faça o cálculo baseado no erudito que já tem um número, que são 8. Uma parte foi equivalente a quanto? 8 CDs. E aí o mais vendido tem quantas partes? Muito bem. Aí é só você ir somando, se quiser. Se quiser multiplicar, também pode, tá bom? Letra G, seta na cor rosa. Quantos CDs foram vendidos no total? Aí agora você faz a multiplicação, tendo por base da quantidade da música erudita, dos CDs eruditos, tá? Foram vendidos 8 e correspondem àquela faixa. E aí você faz a soma ou a multiplicação e coloca o resultado aqui. Tudo bem? Muito legal essa questão. Sexta questão. Uma pesquisa sobre a cor favorita foi realizada com 32 alunos da turma de Mauro. O resultado está neste gráfico de setores. Calcule e escreva a frequência de cada cor. Aí nós temos, veja bem, a cor favorita. Nós temos a cor azul, a cor rosa e a cor verde. Tudo bem? A cor azul, a cor rosa e a cor verde foram as cores mais votadas. Muito bem. E aí nós temos uma metade preenchida pela cor azul e a outra metade sendo dividida entre duas cores, rosa e verde. Então, nós podemos afirmar que a cor azul corresponde a quanto? Bom,
Imagina que a circunferência toda, ela equivale a 100 votos. Quantos votos, então, recebeu a cor azul? Muito bem, 50, porque é a metade. E a metade da metade para o rosa, quanto seria? 25. E para o verde? 25. Só que a nossa questão diz que foram pesquisados 32 alunos. Então, você tem que trabalhar com a metade de 32 e depois com a metade da metade deste valor. Tudo bem? Então, 32 é o todo. Agora, o azul corresponde à metade. Qual é a metade de 32? Você coloca aqui, neste espaço que está piscando. Qual é a metade desta metade? Aí você vai colocar aqui onde está piscando o traço rosa e o traço verde. Aí pronto, você terminou esta questão. Legal? Muito bem. Agora nós vamos voltar a ver gráfico de setores quando nós estivermos trabalhando porcentagem, mas você já tem uma noção de como vai trabalhar essas questões lá no futuro, pelo que nós acabamos de fazer agora no presente. Nossa aula de história, não é? Linha do tempo. Seus registros são muito importantes. Próxima página. Deixamos então o gráfico de setores para trás e agora vamos para a nossa recapitulação. Vamos ver de novo, seta azul piscando lá em cima, página de número 56. Aí nós vamos voltar tudo da unidade, tá? Então vamos lá. Questão de número 1 da seção Vamos ver de novo, seta na cor amarela piscando. Número 1, reprodução, redução e ampliação de figuras. Letra A. Inicialmente, reproduza em papel quadriculado estas 4 figuras. Aí você, se não tiver um papel quadriculado, trace essa quadrícula num papel ou na sua própria página do caderno, tá? E reproduza aí essas gravuras, por favor. Tudo bem? Aí nós temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Questão de número 1, agora a letra B. Agora faça estes desenhos também no papel quadriculado. Se você tiver uma bênção, porque vai lhe ajudar no trabalho de ampliação e de redução. Setinha verde, amplia a figura A, dobrando a medida de comprimento das arestas. Ou seja, você vai fazer num tamanho 2 vezes maior a figura da letra A. É só contar os quadrinhos e aí então dobrar, ou seja, multiplicar por 2 para você poder ter a ampliação correta. Setinha vermelha, reduz a figura B considerando 3/4 da medida de comprimento dela, tá? 3/4 da medida. Então, aí você vai fazer uma redução da figura B, que é uma reta. Você vai conferir quantas quadrículas ela soma do início até o fim, e aí você vai fazer a redução. Se são 3/4, então é porque o inteiro são 4/4. Aí você vai fazer essa redução de 3/4, ou seja, você vai tirar 3 partes. E aí, então, essa uma parte, logicamente, da sua redução, ela vai ficar, então, só com uma parte. Setinha azul piscando, amplia a figura C, considerando 1,5 vezes
a medida de comprimento dos lados. A figura C, 1,5 vezes, ou seja, uma quadrícula e mais a metade da outra quadrícula. Tá legal? Agora a setinha amarela piscando, reduza a figura D, considerando a metade de todas as medidas de comprimento dos lados, tá bom? Então, você vai agora reduzir a metade, tá? Na figura B, eram 3 de 4 partes. Agora, na letra D, a metade, 1 de 2 partes. Segunda questão, qual é a medida do perímetro de cada contorno em palmos? Ah, professor, isso está muito difícil. Não está não, a marcação está aí. Letra A, setinha verde piscando. É só você conferir quantos palmos tem em cada uma das marcações. Aí você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 palmos. Obviamente, daqui desse outro lado também terá 3 palmos, tá? Então, aqui eu já tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só conferir, aí você coloca a sua resposta, tá? Neste traço. E agora que você já fez deste retângulo, por favor, faça da letra B deste triângulo e coloque o resultado no traço que está piscando. Vamos para a terceira questão. Quantas regiões quadradas do tamanho desta quadrícula cabem em cada região plana? Aí é só você conferir, por favor, e colocar o resultado da letra A e da letra B em cada um dos traços que estão sendo solicitados. Letra A, letra B. Tudo bem? Legal, né? Quarta questão, seta azul piscando. Na fila de um cinema havia 12 pessoas e Nara, olha o nome dela, Nara, era a oitava da fila. Em 5 minutos foram atendidas as 4 primeiras pessoas da fila. A sexta pessoa saiu da fila e entraram mais 3 pessoas no final da fila. Agora, letra A. Use objetos ou faça desenhos no caderno para representar essa situação. Pode desenhar no caderno, não tem problema. Letra B. Em qual posição da fila Nara ficou? Aí você responde aqui. Letra C. Complete. A fila ficou com traço, quero saber a quantidade de pessoas. Aí você coloca nesse traço azul que está piscando. Muito bem? Página de número 57. O que estudamos então em toda esta unidade? Olha só, nós retomamos o estudo dos sólidos geométricos que você estudou desde lá do segundo ano. Quem foi meu aluno deve se lembrar. Entre eles destacamos os poliedros e os corpos redondos. Aí então nós estudamos, por exemplo, como poliedros prismas e como corpos redondos estudamos entre eles os cilindros. Tudo bem? Entre os poliedros demos destaque aos prismas e às pirâmides. Inclusive eu até fiz a estrutura para mostrar para você aqui. Neste caso nós temos um prisma de base pentagonal e uma pirâmide de base também pentagonal. Legal, não é? Vá observando a indicação enquanto eu estiver falando, tudo bem? Nós conhecemos a relação de Euler, que se verifica em poliedros, como os prismas e as pirâmides. A soma do número de vértices com o número de faces é igual à soma do número de arestas com 2.
e nós fizemos essa atividade, foi bem legal. Eu demonstrei, inclusive, num exercício que vocês também fizeram aí, foi muito divertido. No caso aqui eu tenho um prisma, onde temos 6 vértices, 5 faces e 9 arestas, e aí você verifica justamente a relação de Euler, que 6 mais 5 é igual a 11, 9 mais 2 é igual a 11, justamente porque a soma do número dos vértices com o número de faces, no caso aqui 6 mais 5 é igual a 11, tudo bem? Porque a soma do número de arestas com 2 também será 11. E aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada, onde os 5 vértices, as 5 faces e as 8 arestas serão demonstrados dentro da relação, onde nós temos 5 mais 5, 5 vértices mais 5 faces, que é igual a 10. E também 8 arestas mais 2, 8 mais 2 também é igual a 10, 10 igual a 10. Então, nós temos a relação de Euler sendo comprovada tanto aí nesse prisma quanto nesta pirâmide. Nós também retomamos e ampliamos o estudo das regiões planas e de seus contornos, dando destaque às regiões poligonais e aos polígonos. Aqui nós temos um exemplo disso, uma região quadrada e o seu contorno quadrado. Tudo bem? Sendo que quando eu falo região quadrada, eu estou privilegiando o que está dentro desta região. Por isso que ela é sempre demonstrada como pintada. E quando eu falo do contorno, eu falo daquilo que é realizado por fora, tá bom? Então, o contorno desta região quadrada é um quadrado. Tudo legal? Retomamos também o estudo da figura geométrica chamada segmento de reta e também conhecemos as figuras geométricas reta e semirreta. Lembrando, quando nós trabalhamos o segmento de reta, a reta e também a semirreta, nós verificamos a importância da representação ser realizada de forma correta. Segmento de reta AB, quando eu faço a representação utilizando as letras AB e coloco o tracinho lá em cima, não tem ponta. Se eu colocar algum tipo de ponta, aí eu não tenho um segmento. Se tiver uma ponta, já vai ser uma semirreta, porque a outra vai ser a origem. E se tiver duas pontas, será uma reta. Como temos aí esse exemplo, o segmento de reta AB ou BA, que você tem só o tracinho simples em cima. Aí você tem uma reta PQ. Ah, professor Luiz, como é que o senhor sabe que é uma reta? Porque tem ponta na esquerda e tem ponta na direita. Então, eu tenho uma reta PQ ou QP. Agora, quando eu tiver uma semirreta, que é essa última, RS aí, semirreta, ponto R, ponto S. Repare que a indicação, a reta parte do R, ela atravessa o S e vai ao infinito. Então, o ponto de origem dessa semirreta é o R. Tudo bem? E o ponto que será atravessado será o S, nessa indicação que nós temos aqui. Bom, se você teve dúvidas, isso é normal, vocês fizeram as consultas, aquilo que foi possível de refazer lá no privado de cada um, né, pelo nosso aplicativo de mensagem, pelo Zap, tudo bem, sem problema. Agora, se você permanece com as dúvidas, aí já é outra coisa. Por favor, então, acione lá no grupo, porque não pode ter dúvida. Esse é o assunto que a gente vai voltar a fazer um aprofundamento quando estivermos estudando lá no 4º bimestre, mais ou menos, tá? Então, essa nossa aula inicial sobre geometria, ela precisa ficar bem consolidada. Vocês precisam realmente saber o que estão fazendo, tudo bem? Então, suas dúvidas, elas se foram iguais a dos colegas, elas foram retiradas. Não precisa ter vergonha nenhuma.
pergunte ao professor quando esse assunto ele ainda não for totalmente esclarecido, e se você quiser acionar lá no privado, não tem problema. Eu mando um áudio, eu faço questão de mostrar novamente aquela letra, aquele enunciado, aquela questão propriamente dita que você teve dúvida, que é para você ter o melhor desenvolvimento possível, tá bom? E assim nós chegamos a essa página de número 57, na seção O que estudamos, porque a partir da nossa próxima aula de matemática, nós vamos começar ou recomeçar com aritmética, e nós vamos trabalhar a soma, a subtração, a operação inversa, tudo bem? Já é uma outra atividade diferente desta unidade que trabalhou geometria, tudo bem? Dicas de saúde: lave bem as mãos com água e sabão ou faça essa higiene das mãos utilizando álcool em gel, tudo bem? Se tiver que sair de casa, por favor, use máscara, evite qualquer tipo de aglomeração e, na medida do possível, exercite, pratique o distanciamento social. Até a nossa próxima aula. Beijo no coração de todos. Tchau!